Olha, eu acho incrível as perguntas que eu recebo aqui no canal. Sério, eu gostaria de dar conta de todas elas, porque é uma pergunta mais inteligente que a outra, uma mais pertinente que a outra, e que gera infinitas ideias para novas aulas, novos conteúdos, e que muitas vezes impulsiona até a novas aulas dos nossos cursos, né? As dúvidas de vocês realmente é o motor, é a máquina que move aqui o canal Excel Online Brasil, as minhas ações direcionadas aos cursos, não é? Realmente muito obrigado por todas as dúvidas que vocês postam, e estamos correndo sempre aqui para tentar auxiliar ao máximo, responder ao máximo dessas questões aqui para vocês. Essa semana eu recebi uma pergunta, uma dúvida aqui do Marcelo Diniz. Achei muito relevante mesmo o que ele colocou aqui. Olha só. Marcos, não estou questionando o português nem o inglês, porque no vídeo VBA para iniciantes com filtro avançado no Excel, esse aqui é um vídeo onde eu falo sobre como trabalhar com filtro avançado, né, para quem está começando no VBA. Não tem relação com o que eu vou ensinar aqui hoje, mas se você quiser ver de onde veio a ideia, eu vou deixar o link aí no canto direito superior agora, isso, para você abrir em nova guia e deixar no stand-by depois que terminar essa aula aqui, tá certo? Aí ele continua, você escreveu Sheet 2, né? Sheet entre parênteses 2, e no vídeo Por que iniciantes sofrem tanto com o VBA, que é um outro vídeo que eu fiz aqui, que também, é claro, eu vou deixar o link para você no canto direito superior agora, para você também abrir na aba, né, em uma outra aba, né, e deixar no stand-by aí para depois desse vídeo e poder comparar as soluções, inclusive. Aí ele pergunta, a minha dúvida é por que num comando você usou o número entre parênteses e no outro não usou os parênteses, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, ok? Aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Então já chega deixando aquele super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para você receber todas as notificações. Você não vai marcar o sininho, aí durante a semana você vai pensar, poxa, e cadê aquele canal daquele maluco lá que, poxa, ensinava um monte de coisa legal, e você não vai achar meu vídeo de novo. Eu sei, eu acho que os raios caem duas vezes no mesmo lugar sim, tá? Mas já aproveita, já se inscreve aí, marca o sininho para você receber as notificações. É importante, você vai ver que tem muita coisa aqui que vai te ajudar toda semana aí no seu dia a dia, tá? Vamos lá então. Por que eu fiz isso, né? Por que eu trabalhei de um jeito com a planilha em um arquivo e de outra forma em outro arquivo? Quando os meus objetos eles são fixos, por exemplo, eu tenho uma planilha com 5 abas, né? Tem um arquivo, uma pasta de trabalho com 5 abas. E são as mesmas abas constantemente. Nesse caso, eu posso me dar ao luxo de trabalhar diretamente com o nome dessas abas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um arquivo em branco. Esse aqui é uma forma que eu posso referenciar a minha aba. Tá aqui planilha 1, eu vou chamar de aba teste, por exemplo. Aba teste. Aba teste é um rótulo o qual eu posso utilizar para fazer referência à minha planilha. Posso, tá? Não costumo utilizar este nome. Por quê? Porque no Visual Basic Editor nós temos um outro nome, né? Vou pressionar aqui Alt F11. Olha só, no Visual Basic Editor, a aba teste, o nome dela é planilha 1. Esse nome planilha 1 eu posso editar normalmente aqui em propriedades. Marcos, cadê propriedades? No meu não aparece, não tem problema. Não tem verificação imediata, não tem problema. Não tem problema. Dá um Ctrl R, Project Explorer, tá? Ou vai aqui em exibir, ó.
Cadê? Project Explorer, Ctrl R, tá vendo? E propriedades é F4. Então aqui, ó, F4, propriedades. Aqui eu posso mudar esse nome aqui também. Planilha 1, eu quero chamar de planilha Marcos, por exemplo. Pronto, a planilha Marcos. Então eu posso trabalhar com ela. Qual é a vantagem de trabalhar com esse nome, né? Que o Marcelo questiona lá na pergunta, né? A vantagem é que esse nome aqui, esse rótulo, os usuários podem alterar isso aqui a qualquer momento, né? Claro, você pode proteger a planilha e tal, mas é muito fácil de alterar. Já aqui no VBA é mais improvável que ocorra, então você acaba criando alguma proteção aqui, né? Você já está trabalhando com um nome que já está com uma camadinha de proteção. Aqui é difícil que altere, mas se são sempre as mesmas abas, o fundamento é esse. São sempre as mesmas abas, eu não tenho por que não trabalhar com o nome dessa aba o tempo todo no meu código. É muito simples. Porém, however, se eu estou trabalhando com objetos de um modo dinâmico, como assim dinâmico, Marcos? Se eu estou criando novas abas, né? Vamos supor aqui que eu estou sempre adicionando novas abas. Marcos, isso é só para aba? Não, qualquer outra coisa que você esteja... Por exemplo, vamos criar um módulo aqui. Vou criar um módulo, vamos inserir formas. Vou inserir aqui formas. Vou colocar aqui um quadrado. Pronto, ó, um quadradão aqui. Tem um retângulo, né? Ele já chamou de retângulo 2 aqui, né? Marcos, mas, poxa, qual a relevância do nome? Então, é esse ponto que eu quero chegar. Se você, deixa eu colocar aqui, New Objects, novos objetos. Se eu estou sempre criando objetos novos, claro que eu posso nomear esses objetos enquanto eu vou criando, né? Ó, criei esse cara aqui, esse cara, o nome dele é esse. Né? Por exemplo, vou criar um objeto por mês. Um para janeiro, fevereiro, março, abril. Você pode já colocar o nome dos meses e pronto. Mas eu acho dificilmente você vai ter que criar isso todo dia. Porque os meses são sempre os 12 meses. Você não vai criar um 13º mês, um 14º mês. É algo fixo, é algo absoluto, né? É algo constante. Agora, se eu estou usando vários objetos e cada dia eu uso uma quantidade diferente de objetos, e eu não sei que nome que vai vir esse objeto, porque o Excel ele vai sempre colocando, né? Deixa eu dar um Ctrl D aqui, ó, para duplicar. Ele vai colocando numeração aqui, né? Mas se eu apagar esses iniciais aqui, por exemplo, e duplicar mais aqui, ó, tô duplicando um monte aqui de objeto, né? Tá vendo? Eu não sei, mas já perdi o rastro da numeração disso aqui. Então é aí que vale a pena você trabalhar com os índices. Você não vai usar nome do objeto, né? Você vai usar o índice. Por quê? Os objetos, eles fazem parte de uma coleção aqui no VBA. Então, por exemplo, agora que eu tenho essas formas, né? Eu tenho uma coleção de formas aqui. Acredite, eu tenho uma coleção de formas. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou fazer um dim contador as long. Eu quero contar quantas formas eu tenho aqui. Independente se eu tenho formas aqui ou se elas estão escondidas aqui no final, né? É muito interessante quando você copia, presta atenção nisso, você copia coisas em páginas da web, dá um Ctrl C e traz para sua planilha, ela vem com uma tonelada de objetos que você não está nem vendo, fica invisível ali, e que vai começar a pesar o seu arquivo, e todo dia você fazendo isso vai encher de objeto, encher de poluição aqui, né? Então o que você faz? Você roda uma macro dessa, ó, identifica as formas que eu tenho aqui e sai apagando tudo, porque está só pesando a minha vida. Você consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, eu quero que contador seja igual a Marcos, que é o nome da planilha. Olha que nome lindo, hein? Marcos Shapes Count. Então, na planilha Marcos, que está aqui, né? Coleção Shapes, coleção de formas, eu quero que ele faça contagem disso. Onde vai aparecer isso? Eu vou colocar na janela de verificação imediata, que está bem aqui. Então, vamos lá. Debug, print, contador. F5, 16. Então, essa é a contagem que ele fez.
Então, nesse momento, a minha coleção de formas possui 16 elementos e eu posso fazer referência a elas com o índice. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Marcus Shapes 1 Select. Vou selecionar a forma que possui o número de indexação 1, F5. Olha só. O meu gravador aqui, que eu estou utilizando, ele não está mostrando a seleção certinha, né? Mas é esse cara aqui que ele selecionou. Tanto que, ó, vou dar um F5 de novo e eu vou agora formatar esse cara. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse laranja aqui é ele que ele selecionou. Então, essa é a forma que possui a indexação 1, perfeito? Eu vou excluir essa forma. Olha que interessante, vou excluir. Ele está repetindo o meu debug print, ó, 16, 16, 16. Vou colocar aqui, delete, F5, excluir a indexação. Excluir. Marcos, o que vai acontecer agora então? O que vai acontecer é o seguinte: se eu tentar selecionar a forma com a indexação 1, ele vai dar erro então? Não. Eu continuo tendo uma forma com indexação 1. Como assim? Não faz sentido. Observa aqui, ó. F5. Ele contou agora 15 formas e ele selecionou agora essa forma aqui. Então, uma vez que eu tenho 15 formas, eu sempre vou ter as indexações de 1 a 15. Se eu excluir qualquer uma delas, seja o Shapes 1, Shapes 2, Shapes 3, Shapes 4, ele vai ter 14 e eu terei na minha coleção indexações de 1 a 14. Eu não estou excluindo por nome, eu estou excluindo os objetos de uma coleção e eles sempre terão essa indexação, ok? Se eu excluir o 1, eu não vou ter mais o número 1 só se tivesse um objeto só, aí você não vai ter, porque você eliminou todos os elementos daquela coleção. Mas enquanto eu tenho elementos aqui, ele sempre vai fazer a recontagem, né? É importante até você ficar ligado nisso, porque vamos supor, conforme você vai deletando, a sua coleção passa a ter uma quantidade menor de elementos. Então é algo que você precisa tentar, né? Porque nem sempre isso vai bater. Vamos supor, você tinha 50 elementos, e aí você exclui 20. Você ficou com 30, você vai atrás do elemento 35, você não vai ter esse elemento 35, você tinha ele lá atrás, não tem mais. Então essa questão aqui de coleções, ela é uma dúvida muito intensa na cabeça de quem está começando agora. Eu entendo isso porque não é algo tão óbvio, né? Nós vemos essa questão de parênteses e fica aquela dúvida, poxa, mas é por causa que a planilha 1, né? Porque ela vem como planilha 1, né? Deixa eu tirar o Marcos daqui, ó. Ela vem como planilha 1. Originalmente, né? Em inglês seria Sheet 1, mas aí você pensa, poxa, então a planilha 1 é a Sheet 1. Tem a ver com isso, né? Não tem, tanto que esse objeto aqui, ó, ele é o retângulo 7. E ele, no código, ele é o Shapes 1. Como que ele vai contando isso? Geralmente é pela ordem que ele foi criado, né? Eu fui duplicando, fui dando Ctrl D aqui, você vai criando novos objetos. Então, geralmente, os últimos são aqueles que vão ter um maior número de indexação. Os mais antigos, eles vêm primeiro nessa indexação. Então, isso aqui é uma forma que você tem de endereçar, tanto para planilhas quanto para shapes, né? As próprias linhas têm indexação, as colunas têm indexação, então você consegue trabalhar com esse recurso de várias formas aqui no VBA. Se você ainda não utiliza isso, né? Não faz parte do seu cardápio, do seu menu aí dentro do VBA, agora você pode acrescentar mais essa, trabalhando com todo o cuidado do mundo, né? E entendendo corretamente como trabalhar com os seus índices. Eu tenho certeza que isso pode e vai te ajudar muito aí nos seus códigos, no seu dia a dia. Tá legal? Olha só, se você gostou, se eu te ajudei, já deixa então um like aqui nessa aula, se inscreve no canal, você está perdendo conteúdos muito importantes para o seu dia a dia, para suas automações, que é o que nos move aqui constantemente, essa questão das automações, e eu vejo você na nossa próxima aula.